Queridos irmãos, queridas irmãs, vídeo 19. Hoje nós vamos gravar 3 vídeos, já gravamos um. Modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos, capítulo 24. Então, sequência do primeiro, parece que a forma como nós encerramos o primeiro vídeo parece que dá-se entender que humilhamos as pessoas. Não, gente. Não é assim. Preste atenção num item. Nós tentamos fazer com que as pessoas raciocinem. Preste atenção no item. Há uma classe, um professor e 40 alunos. O professor, ele batalha o máximo que ele pode. Ele se descabela, não é? Ele ensina todas as matérias. Pois bem, só que os alunos não raciocinam, por falta de raciocínio e bom senso, no fim do ano, submetido à prova final, todos os alunos são reprovados. Você acha que o professor deve se compadecer-se dos 40 alunos? É óbvio que não. Porque se ele se compadece, ele não serve para ser professor. Porque isso faz parte do processo evolutivo. Você conseguiu entender com todo respeito? Não significa que, não se compadecendo, ele não tenha amor nos alunos. Mas acontece que o professor não pode se deter onde o aluno se detém. Se o aluno prefere permanecer na ignorância, o professor não vai rasgar o diploma dele e consentir se consentindo com ignorância. Não, olha, eu me compadeço com vocês, eu vou rasgar o meu diploma e agora não é 40 ignorantes na sala, não, agora é 41 ignorantes. Aí o reitor chega e diz para o professor: eu vou transferi-lo para uma classe mais elevada. Aí o professor diz assim: não, eu não vou não. Mas por quê? Eu procurei me deter onde esses alunos, se deteram. Ou deteram, né? Não pode, isso não faz parte da evolução divina. Você entendeu? Então, quando eu digo assim, que comunga de acordo com a luz da doutrina dos espíritos, na minha mão de 5 dedos, eu só posso contar com 2 pessoas, eu estive analisando. 2 pessoas comungam nos mesmos primórdios. Não mais que isso. Mas amo todo mundo. Agora você entende que amar é uma coisa. Amizade, você entendeu? É uma coisa. Amigos é outra coisa. Eu aprendi isso, gente. Tem uma diferença muito grande. Então, olha só para você ver. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância,
o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos. O mesmo já não se dá. Pode ser-nos indiferentes a individualidade deles. Pode ser-nos indiferente à individualidade deles. Mas isso é mais que óbvio. Porque você pega, por exemplo, vou usar esse termo com todo respeito, uma individualidade de um Eurípides Barçanufo e uma individualidade minha, quem é o mais atrasado? Ora, gente, é óbvio que é o teimoso aqui, o topeira. Você vai dizer que Eurípides Barçanufo é o mais atrasado entre nós dois? Se você disser isso, se esconda, viu? Que Eurípides vai te encontrar. Então, pode ser-nos indiferente à individualidade deles, suas qualidades, né? Suas qualidades. Pode ser indiferente suas qualidades, não só as individualidades, como também as qualidades. Porque as qualidades, tanto as individualidades quanto as qualidades, está relacionado à relatividade, e não só a relatividade, como também a desigualdade evolutiva de cada qual. Você observa como que o assunto de hoje em diante parece que clareou um pouco mais? Aí você pode pensar assim, mas eu não estou entendendo nada. Mas, gente, isso aqui é tão fácil. Mas tão fácil. Quando eu digo isso, muitas pessoas podem pensar assim, o Luiz diz isso para nos humilhar. De forma alguma. Isso é para estimulá-los a raciocinar. Para estimulá-los a raciocinar. Você só consegue, eu não tenho aqui agora porque estou numa pobreza, não, tem aqui. Mas eu estou numa pobreza que você nem imagina. Você só consegue, nesta moeda de R$1, saber o valor desta moeda, porque do lado de cá está a medalha, né? Está o rosto. Mas você só consegue saber o valor se você vira o outro lado da moeda. Caso contrário, você não tem certeza se ela é de R$1 ou de 25 centavos. Você entendeu? Então nós temos que virar a moeda. Se a gente não vira a moeda, a gente não descobre o outro lado. Nunca, em todas as comunicações instrutivas, né? Vou voltar. Pode ser-nos indiferentes à individualidade deles, suas qualidades. Nunca em todas as comunicações instrutivas. É sobre este ponto, consequentemente, que se deve fixar a atenção. É neste ponto que nós devemos fixar a atenção. Olha só, Kardec nos ensinando como distinguirem os bons dos maus espíritos. Muitas pessoas, com todo respeito, quando eu digo muitas pessoas, sentem dificuldade em distinguirem os bons espíritos dos maus espíritos, os charlatões dos não charlatões, porque eles não estudam. Gente,
E eu posso dizer a você, com toda certeza, porque esse levantamento, ele não foi realizado na Terra. Que eu vou dizer agora. Foi feito sim um levantamento no plano espiritual. E por incrível que pareça, 99,9% dos espíritas no Brasil e no mundo, as obras que eles menos lê, porque você sabe que ler é uma coisa, estudar é outra. As obras que eles menos lê é a literatura espírita. A literatura espírita, sim, as 5 obras básicas. As 5 obras básicas são detestadas por 99,9% dos espíritas. E é inadmissível dizer-se espírita, sendo que nunca leram-se pelo menos um livro da literatura espírita, ou melhor, das obras básicas. É inadmissível. Eu confesso que se eu nunca tivesse lido um livro das 5 obras básicas, eu não diria que eu sou espírita. Até porque raramente digo que sou espírita. Quando sou interrogado, eu digo, eu tento ser espírita. Porque espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Espiritismo é para quem consegue se conter. Você entendeu? Aquele que consegue se conter. Vou ou não vou? Não vou. Nós temos que ser astutos. Nós temos que ser enérgicos com amor. Nós temos que policiar nossas atitudes. Afinal de contas, o Cristo nos delegou a doutrina dos espíritos para que cuidássemos dela. E eu pergunto a você, o que o espírita tem feito a favor da doutrina dos espíritos, a favor da doutrina dos espíritos, principalmente no Brasil? Nada. É vergonhoso o movimento espírita no Brasil. Tá uma enxurrada. Tá uma brigaiada. É lamentável como centenas de espíritas que são charlatões mistificadores estão se envolvendo com política. Espírita não deve se meter com política, ou, perdão do termo, se envolver com política. O espírita, ele tem conhecimento da lei de causa e de efeito, de ação e de reação. Se você perguntar a mim qual é o meu candidato, eu já defini qual é o meu candidato à presidência. O meu candidato chama-se Deus. Vice Nosso Senhor Jesus Cristo. Ministros de Nosso Senhor Jesus Cristo. Leon Denis, Sheila Meimei, Bezerra de Menezes,
professor Eurípides Barçanufo, por isso que as trevas não gostam de mim. Porque elas tentam fazer com que eu saia da linha. Mas eu não traio nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso me trair. Porque eu sou falho. Mas o Cristo não. A doutrina não. E é vergonhoso. Espíritas, que se dizem espíritas, se envolvendo com política. Se envolvendo com o churume do lixo. Esses que se dizem espíritas e que se envolvem com política e que se declaram abertamente, pode ter certeza, estão assinando os teus passaportes para permanecer no umbral. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: o maior medo que eu tenho é, depois que eu desencarnar, eu parar nas regiões umbralinas. Mas por que você está com esse medo de parar nas regiões umbralinas? Porque existe as regiões umbralinas. Mas você ainda não aprendeu com a doutrina dos espíritos que o umbral ele encontra-se aqui na crosta, crosta terrena. Nós nos encontramos em meio ao umbral, então você não precisa sentir medo e ter medo do umbral. Você já está no umbral. A única diferença é que você encontra-se no corpo físico. Mas a depender das tuas atitudes, deixou o corpo físico, é só você abrir os olhos e abraçar com os vampiros e continuar na crosta terrena. Um dia perguntaram para o Chico: Chico, o senhor tem medo? Mais ou menos assim. Quando o senhor desencarnar, o senhor vai passar pelo umbral? Ele falou: sim, é lógico que eu vou passar. Mas o senhor, um espírito de luz. Mas meu filho, ninguém chega aos planos siderais se não passar. Porque passar é uma coisa. Agora, permanecer é outra coisa. E 95% da população permanece. Isso não sou eu que estou dizendo, gente, isso é doutrina. A única diferença aqui é que o Bokô daqui, ele diz o que muitas pessoas engravatadas não têm coragem de dizer. Porque se muitos engravatados dissessem o que aqui nós estamos dizendo, não haveria necessidade de dizer nada do que estamos aqui dizendo. Você entendeu como deu uma mudada? E você não viu nada ainda. Você vai perceber uma certa mudança no livro Céu ou Inferno, a Gênese, Evolução em Dois Mundos, outro livro maravilhoso, a Evolução Anímica, de Gabriel Delan. São livros facílimos, ótimos. Livros tão fáceis quanto a grande síntese de Pietro Ubaldi. Fácil. Luiz, você deve estar ficando louco, né? Porque a grande síntese de Pietro Ubaldi
é reconhecido como um dos livros mais difíceis que existe na face da Terra. Não ignoramos, mas temos conhecimento também do que nós estamos dizendo. Não estamos de brincadeira. Então, observe. Em todas as comunicações, já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos. Pode ser nos indiferentes a individualidade deles. É lógico que é a individualidade. Suas qualidades. Nunca em todas as comunicações instrutivas. É sobre este ponto, consequentemente, que se deve fixar a atenção. É aí que se deve fixar a atenção. Porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no Espírito que se manifesta. Seja qual for o nome sob que o faça, é bom ou mal? O Espírito que se comunica, é bom ou mal o Espírito que se comunica? Em que grau da escala espírita se encontra esse Espírito? Porque nós não podemos nos esquecer que no Livro dos Espíritos, na questão de número 100, lá Kardec muito bem nos esclarece. Questão de número 100. Kardec muito bem nos esclarece a respeito da escala espírita. Eis a questão, veja-se a escala espírita em O Livro dos Espíritos, número 100. Então, gente, as pessoas, com todo respeito, não aprendem, porque as pessoas, o comodismo. Tive a oportunidade de dizer a uma pessoa, que 99% da humanidade, de acordo com um estudo que participei esses dias no plano espiritual, chega-se à conclusão, os mentores espirituais que expuseram esses assuntos, que 99% da humanidade na Terra estão preocupados com o termo comer. Seria se alimentar. Não. Usar o termo comer, beber e procriar. Como se fossem pior que animal. Porque os animais não se comportam como aqueles que já se dizem hominal, pensantes, aqueles que já se dizem que raciocina, aqueles que já se dizem dotados do princípio inteligente. Mas onde é que está esse princípio inteligente? Nestes seres, neste processo de metamorfose, trancados em teus casulos, buscando a satisfação da carne, do desejo,
A humanidade não se preocupa com outro item, não generalizando, mas 99% da humanidade não se preocupa, 99,9% da humanidade não se preocupa com outro item a não ser comer, beber, dormir, sexo, procriar. Não se preocupam com outro item a não ser gozar a vida, acumular bens materiais, acumular dinheiro em contas bancárias. E a moral, zero. Que tem feito em prol da cultura, em prol da educação? Por isso vem aí logo um tema que nós vamos tratar dele: ideologia de gênero. Nós vamos mexer nesse tema depois que nós terminarmos o livro dos médios. Porque é necessário tratar desse tema. Porque o que estão fazendo é brincadeira. Isso é armação das trevas. E nós não vamos permitir. Por que nós não vamos permitir? Porque nós não somos omissos. Falem o que quiser. Pensem o que quiser. Mas esse direito de calar a minha boca ninguém tem. Tem o direito de se afastarem de mim. Porque cada qual tem o seu livre-arbítrio. Mas me calar, não. Porque se eu estou falando, porque tem alguém que está me autorizando e me autorizou esses dias que estive com esses seres. Então, próximo tema, ideologia de gênero. Assim que terminar o livro.